Saudações. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo. O que é magnetismo? O magnetismo, também chamado de magia branca, porque na verdade mais parece com a arte mágica do que com uma ciência natural. Aqui falaremos algumas formas práticas de aplicar o magnetismo. Existe o magnetismo animal, existe o magnetismo proveniente da aura, que pertence a um dos 4 elementos da natureza, que é a luz, e o magnetismo, um conjunto de dois fatores que emanam da natureza. Muitos magos asseveram em seus escritos que as ilhas entre o Ceilão e a Malaca são dotadas de grande poder magnético. Prodigioso e misterioso. E eis que isso veio a confirmar quando as grandes embarcações de metal, ao passar pelas extremidades dessas ilhas, têm sua solidez alterada, com chapas que se desconjuntam e pregos que se soltam. Os magos também afirmam que o teto da igreja do grande profeta Maomé continha um imã muito poderoso que faria crescer muito a credulidade no fundador do islamismo. Isso se confirmou, pois, quando ele morreu. O colocaram num caixão de metal. Ao entrar em sua igreja, o imã fez o caixão subir até o teto. Para grande espanto e veneração dos seus seguidores ou fiéis, e admiradores e profetas, o magnetismo universal parte dos planetas, das constelações, astrologicamente falando, que existe ao nosso redor. E tem muito mais que ainda vão ser descobertos aí, que influenciam na nossa vida diária, que até hoje, a NASA ainda está descobrindo. Porque o todo está no tudo, o tudo é o todo, e o todo é nada. Isso é hermetismo, isso aí é outro papo. Eu só estou lembrando. Por exemplo, então existem as influências planetárias, o modo de se magnetizar, o modo de magnetizar uma garrafa de água para servir de remédio dentro da terapia, e como curar a catalepsia magnética através do magnetismo, ou efetuar a catalepsia magnética num indivíduo, num paciente, para poder curá-lo. Um modo simples de magnetizar. Vamos lá. O magnetizador, sentado em uma cadeira, deverá mandar outra pessoa sentar-se em uma cadeira em frente a ele. O magnetizador deve fixar os olhos sobre o indivíduo a ser magnetizado. E bem concentrado, deve colocar as pontas dos dedos sobre o umbigo do indivíduo. Passados alguns segundos, deve fazer os dedos subirem devagar
até o seu pescoço e ali permanecerem por 5 minutos. Depois deverá subir os dedos até a testa, onde permanecerão por mais 2 minutos. Em seguida, voltar ao umbigo por 5 minutos. O magnetizador deverá se achar mais perto do outro e unir seus pés aos dele. E pegar-lhe as mãos e fixar o olhar sobre o seu rosto, de modo que se estabeleça uma corrente elétrica entre os dois corpos. Durante esse tempo, o magnetizador deverá ter todo o seu pensamento no que vai fazer e nunca dirigir a palavra ao outro, e pode ter certeza de que o magnetizado irá, em poucos minutos, cair em sono profundo, que durará cerca de 1 hora, ficando nesse estado por um tempo em que seu espírito se separar do corpo. Durante o tempo em que o magnetizado estiver em profundo sono, o magnetizador deverá lhe dirigir as perguntas que quiser, desde que sejam curtas e feitas de modo inteligível. Do contrário, o magnetizando não poderá compreender e responder a contento. Ele ficará vagando na atmosfera, aí, na pneuma, aí, até voltar ao estado normal. Que o magnetizador terá que tirar ele desse transe. O magnetismo, na realidade, o magnetismo vital, a nossa força vital, é isso aqui, ó. Se você esfregar uma mão na outra, até esquentá-la, e depois, juntando as duas assim, ó, e fazendo assim, ó, você vai ver a ação magnética do seu corpo, onde também a aura age nesse sentido. Para magnetizar uma garrafa d'água, toma-se uma garrafa quase cheia de água do mar e coloca-se sobre uma mesa de pinho. Feito isso, põe as pontas dos dedos no gargalo da garrafa, fixando a vista na garrafa por cerca de 3 horas. Logo que a água comece a fazer espuma e a garrafa mover-se, estará pronta ou magnetizada. Para a pessoa ficar magnetizada, bastará então beber um dos 2 goles de água, que também chama-se cervo, para cair em sono profundo, durante o qual obterá tudo o que se deseja, havendo o cuidado de primeiro dizer-se o que se quer naquele momento. Logo que acordar, suas vontades estarão satisfeitas. Isso é um modo geral, estou resumindo, não é? E vai muito mais além do que isso, mas é o propiciatório. Por exemplo, as influências planetárias. Agora nós vamos entrar dentro de um assunto astrológico. O cirurgião, o médico, doutor, em inglês Mesmer, adepto do magnetismo, apresentou uma tese de doutorado que atribuía aos astros uma influência sobre a atmosfera terrestre, sobre os mares, que se estendia aos seres vivos, incluindo os homens e animais. Ele atribuía essa influência a um fluido chamado magnetismo animal.
Este fluido seria, no homem, o elemento que predomina em todos os fenômenos da vida dessa pessoa, aí, desse indivíduo, claro. O primeiro estimulador das forças orgânicas e também atribuído aos tecidos orgânicos e os torna aptos a receber impressões exteriores e transformá-las em sentimentos de prazer, dor, moral e ódio e etc. O fluido moral vem com o germe da vida e tende a ser sempre para o bem do homem. Embora às vezes venha a se perverter. Mas ninguém vem a este mundo para ser um desgraçado, mas sim para viver em harmonia com a natureza, a qual todos os seres pertencem. Sendo que o que o determina, essa ligação harmoniosa ou harmônica entre as pessoas e tudo o que existe na natureza, é o fluido do amor. O amor universal, não é amor carnal, amor sexual. E, portanto, a doutrina de Mesmer se propagaram e se tornaram base de diversas religiões. Por exemplo, o passe magnético dentro de um centro de Umbanda, de Quimbanda, o Candomblé, nada mais é de uma ação magnética, é um passe magnético. E assim é. Agora, para magnetizar uma pessoa já é meio diferente, é um outro papo. É da seguinte forma: para se magnetizar uma pessoa, deve-se colocá-la sentada, ficando o magnetizador à frente dela, em pé ou sentado. Se estiver na posição sentado, o magnetizador deve se estar num nível mais alto que o magnetizando, para que todos os movimentos com os braços que necessite fazer não sejam por demais fatigantes. Os gestos seguintes são os mesmos já descritos no tópico, chamado um modo simples de magnetizar. Durante todo o tempo em que estiver magnetizando, o magnetizador deverá manter o olhar fixo sobre o outro e não poderá desviar um segundo sequer o pensamento sobre o que está fazendo, que é meio prejudicial. Por isso que isso aí é muito usado dentro da terapia, ou dentro dos centros Umbanda, Quimbanda e Candomblé, com pessoas altamente treinadas para isso. Tá certo que para você ser um médico, você tem que ter 2 anos de curso, queira ou não, queira assim, você tem que fazer. No começo, poderá ser um pouco difícil para o magnetizador conseguir magnetizando caia em sono profundo. Isso acontece nas primeiras vezes que for sendo efetuado. Isso aí depende de exercício, depende de prática. Depois bastará uma simples ordem do magnetizador, uma voz de comando como durma, ou qualquer outra palavra que o magnetizador faça ao magnetizando. Associar ao estado de sono e ele dormirá imediatamente. Um sono tipo assim, entre o acordado e o dormir profundo. Tem um nome para isso específico, depois eu vou explicar, agora não interessa. De outra forma, a catalepsia magnética. A catalepsia é uma doença rara que se caracteriza por um estado mórbido de rigidez física, fundamentado na auto-hipnose ou na histeria.
O cataléptico, durante os ataques, perde a sensibilidade e os sentidos. O estado cataléptico pode também ser provocado durante o ato de magnetização, quando o magnetizado assume uma postura de extrema rigidez, ao contrário do estado do magnetismo regular, quando magnetizando, mesmo em sono profundo, permanece completamente relaxado. A catalepsia magnética acontece naturalmente, mas também pode ser induzida pelo magnetizador. É isso. Então, o magnetismo, ele existe no universo, que hoje dizem que é energia quântica, mas não é tudo magnetismo, não existe outra coisa a não ser magnético. Muitos aí, filósofos aí, ou dentro da maçonaria, dizem que conceito quântico, que a gente está entre o passado, o presente e o futuro no mesmo momento. Porque tudo é mental. Está entendendo? Só que o futuro, ninguém sabe, nem Deus sabe o que vai acontecer no futuro. A não ser que você tenha um bom conceito de planejamento e planeje o seu futuro. É diferente. Isso para um mago é ver o futuro. É diferente. É planejar o futuro. Por exemplo, eu com meus 44 anos de gnose, desde pequeno, desde meus 13 anos, eu preparei a minha cama para deitar agora. Eu planejei. Eu programei o meu futuro. É diferente. Tem profeta aí que nem sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele calcula, pesquisa, faz lá seus transes espirituais e não consegue ver o futuro. Desculpe. Está entendendo? Então, para fazer certas coisas, você tem que ter prática, você tem que praticar. Para você magnetizar, você tem que ter prática, você tem que praticar muito. É por isso que tem muita gente aí que entra numa sala, aprende um negócio, de fazer viagem astral, entrar em estado de gina, despertar consciência, mas não pratica. Mas ele quer, ele tem que ser, porque falaram, ele tem que acontecer. Não, você tem que praticar. E essa pessoa não praticando, depois fica metendo pau, fica falando um monte de besteira, sem saber o que está falando, sem saber o que é. Porque ele também não pesquisou, não leu um livro, não aprendeu. Então ele larga de mão disso tudo aí, diz que isso tudo é mentira. Tem muita gente que faz isso mesmo, eu não estou brincando, não, eu já vi. Aí já escutei muita besteira aí por causa desse desse pessoal aí que acha que tem que ser como eles querem, tem que ser do jeito que eles querem. Não é que aquilo que se ensina dentro de uma ordem, se ensina dentro de uma faculdade, tem que ser o que eles querem. Então, a partir daí, chega numa hora lá que ele vai dizer assim, eu não acredito nisso daí, porque eu quero fazer e não consigo, ou não acontece de pronto. Para se fazer uma viagem astral, entrar num estado de gina, precisa muita meditação, precisa falar mantras, precisa despertar o íntimo, precisa também aprender a se deslocar
o espírito no espaço. Mas tem muita gente que diz assim, não, mas se eu deslocar meu espírito no espaço, depois ele não volta. Mentira. O espírito está preso ao corpo através de do cordão umbilical, através do umbigo. É um cordão. E ele é elástico. Onde você quiser ir, ele se alonga até onde você quer ir. E também depende da projeção mental que você quer fazer. Você se concentra, medita num certo determinado lugar e projeta. Faz a sua projeção espiritual até o lugar onde você quer ir. Ou onde você quiser estar. Não sei. Aí depende de você. Aí tem gente aí que diz que se concentra, entra em estado de Gina e vai lá falar com os ET lá em Marte, lá ou em Vênus. Diz que lá é povoado. É cheio de gente lá. Mas só que lá, se você for lá, a temperatura do planeta é 400 graus centígrados. É a mesma coisa a larva de um vulcão. Muita gente mistura espiritismo com ET. Muitos aí gnósticos aí que escrevem na internet, aí eles acham assim, que um ET é um ser espiritual. E muita gente engole isso, e não é assim. Viu? Um ET ele precisa de uma nave para se deslocar no espaço. Um ser espiritual não precisa. Ele nem pensa, ele age. Por exemplo, vamos supor, eu quero estar ali. É rapidinho, é uma velocidade supersônica ou hipersônica, vamos dizer assim. Então, precisa diferenciar essas coisas. Magnetismo existe no universo inteiro. O que é magnetismo? Magnetismo é som, luz, calor. E dentro do conceito da engenharia elétrica, é energia. A energia magnética ela está dispersa no universo inteiro. Esse negócio aí de pegar o magnetismo para transformar em energia quântica é muito complicado, é diferente. Então não mistura as coisas. Está entendendo? E assim é. Por exemplo, o passe magnético lá do Jesus Cristo, já inventaram uma porrada de nome aí, é Reiki, Doin, Xiin, Piin, Minimin. Mas ninguém deu nome lá para aquele passe magnético que Jesus Cristo deu, que chama-se energia vital, o magnetismo animal, ou vital, como queira chamar. Que depois nós vamos falar sobre isso aí, que é outra matéria mais complicada ainda. Mas tudo bem. Não sou contra nada, eu só estou falando. Agora, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, toma sorvete ali na esquina lá e diz que veio lá de Marte. É brincadeira, meu. Esse pessoal, eu adoro, eu amo esse pessoal da internet. Eu gosto, adoro. Eu vibro nisso. Mas tudo bem, eu gosto, sinceramente. Tá, então, essa parte do magnetismo, assim, a miúde, a resumida, é isso. Tá certo? Obrigado pela audiência, pela sua presença nessa pequena palestra. Namastê, blessed be, a bientôt, shalom.